Opa, hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2017 e não tem muito o que falar, né? Hoje a gravação acontecendo ao vivo aqui no live.cocatec.com.br e o foco, claro, é o evento de hoje, a Keynote, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, todas as novidades e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Pois é, né? Eu falei que ontem, segunda-feira, ia soltar uma segunda edição. Não soltei a segunda edição, mas estou aqui agora ao vivo, terça-feira, agora são 8h25, gravando o programa, mas não tem problema. Hoje eu faço um apanhado, esse aquecimento pro evento de hoje, para Keynote com iPhone 8, iPhone X, Apple Watch Series 3, Apple TV 4K, né? Quinta geração, iPod Touch, sétima geração, tvOS 11, iOS 11, WatchOS 4 e High Sierra. Acho que eu esqueci alguma coisa, não, né? Acho que é tudo isso no evento de hoje e ainda vou atualizar sobre esse feriadão, né? O que aconteceu no mundo da tecnologia nesse feriadão. Mas antes, deixa eu agradecer, claro, àqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem, como você sabe, um microfone ligado e as portas abertas, como fazem Renato Doná, Victor Teramoto, Roger Wesley, tá aqui, tá assistindo a gravação ao vivo, Peterson Luciano, Alexandre Zizima, Douglas Viana, Serguei Silva, Jefferson Silveira, Rafael Bonelli, Wesley Viana, Edson Alvarenga, Luiz Alfredo Filho, Jonatas Rodrigues, Miguel Dornais, Dali Kickstarter e Ana Carolina Rocha. Obrigado, Cocas. Notícias. Cocatec. O que esperar do evento de hoje? Bom, na parte de software, sem grandes surpresas. A gente vem com iOS 11, já tá aí rodando há 3 meses. A galera que tá com beta já sabe tudo que o iOS 11 vai fazer. WatchOS 4, tvOS 11, High Sierra. Atenção especial no High Sierra, porque vem um novo sistema de arquivos. Ano passado, no iOS 10, o sistema de arquivos passou a ser APFS. E foi bem suave, né? O Apple File System. Foi bem suave a migração. É bem provável que no Mac essa migração também seja suave, mas vale a pena, antes de você instalar o High Sierra, fazer um backup. É padrão, você sempre antes de atualizar faz um backup, garante que tá tudo direitinho, mas no caso específico do High Sierra, é mandatório você fazer esse backup por causa da mudança do sistema de arquivos. Isso se você tiver um SSD. Só o SSD, quem tira vantagem desse novo sistema de arquivos, do APFS, é o SSD. Então, se você tem um HD eletromecânico, ele não migra, continua no HFS Plus, mas se tiver um SSD, a parte SSD, se for, tem um Fusion Drive, aí ele vai fazer meio a meio. Eletromecânico continua com a PFS. Só o SSD, ou Flash, na verdade, né? Armazenamento Flash, passa a ser o APFS. Ganhos. No dia a dia, eu diria que você não vai ter muito ganho, não. Você vai ter ganho com a APFS quando você for copiar um arquivo grande, trabalhar com um arquivo grande. Vai ser como se você estivesse trabalhando com um arquivo pequeno. Vai ficar mais leve de você trabalhar com um arquivo grande. Mas quem é que trabalha com um arquivo grande, né? Ok, quem edita vídeo e tal, mas esse cara já é mais pro, né? No dia a dia, para ler um e-mail, né? Navegar na internet, você não vai ter ganhos com o APFS. Mas eu vou fazer um vídeo com todas as atualizações, todos os cuidados que você tem que ter para cada uma, né? iOS, cuida disso aqui. WatchOS, disso aqui. tvOS. tvOS não tem muita treta, né? Não tem dado dentro do tvOS. Quer o High Sierra? Eu vou publicar o vídeo lá no Mestre do Mac e passo para vocês. Fora isso, o que é esperado hoje também? Se espera um novo Apple TV. A referência estão chamando de Apple TV 4K. Seria interessante ver a Apple usando o nome de tecnologia para nomear o produto. Geralmente, né? Apple TV primeira geração, segunda geração, terceira geração, simplesmente Apple TV. E agora, né, o 4K. Ainda que você tenha um MacBook Pro com tela retina para diferenciar. Talvez o 4K faça vezes de tela retina. Precisa de 15 megabits no mínimo para você fazer streaming de conteúdo 4K, que tem 2.160 linhas, né? O dobro de 1080 e HDR10. Ou seja, você tem uma TV modernosa aí com 4K e HDR, Apple TV para você. Mas, obviamente, você tem que ter um conteúdo, acesso a conteúdo 4K e HDR. Ou seja, lá no iTunes, também Netflix, enfim, quem oferece esse conteúdo vai oferecer o conteúdo 4K. Essa Apple TV viria com o chip A10X, o mesmo da linha do iPad, né, mais recente, 3 GB de memória RAM, e o controle remoto viria com Taptic Engine, viria com um retorno tátil. Parece uma bobeirinha, mas faz uma diferença danada.
você tá navegando, e aí chegou no final de uma lista, ele dá aquela vibrada. Isso no iPhone é sensacional. Você puxa pra atualizar. Eu já nem mais olho quando eu tô puxando pra atualizar, nem mais olho pra ver se eu puxei o suficiente, se tá aquela rodinha lá em cima atualizando. Eu puxo e pelo retorno tático, pela vibrada, eu sei que ele tá atualizando. É ótimo, é tipo o scroll com inércias. Já virou parte do dia a dia, mandatório. Aqui no Twitter, o René Lacerda diz que ontem eu falei no cast sobre o LED do carregador do AirPod e que pra ele, que é daltônico, é impossível saber qual é o estado. Esse é um problema mesmo. É chato você nivelar por baixo. Coitadinho dos daltônicos, vamos tirar a cor. Não acho que seja por aí. A acessibilidade tem que incluir todo mundo. Os daltônicos, eles têm que conseguir entender também se tá carregado ou não. Talvez o que a gente possa fazer é, tá aceso contínuo em verde, então eu que consigo identificar a cor, sei que o verde, né, tá ok e é contínuo. Já quando tiver com pouca bateria, pisca em vermelho. Então eu que identifico cor, vejo ali o vermelho, o laranja, ok, bacana, precisa recarregar e ainda tá piscando. Quem é daltônico não identifica a cor, opa, peraí, a luz tá piscando, hora de recarregar, né? Isso é uma boa, teria que ter um sinal diferente, mas sem cortar a cor. Às vezes eu vejo muito isso, essa coisa de querer nivelar por baixo. Não tem que nivelar por baixo, mas também não pode excluir ninguém, né? A acessibilidade é pra todo mundo. E aí, falando dos AirPods, teria uma revisão dos AirPods, não é um novo AirPod, uma revisãozinha. Teve o Apple TV terceira geração, teve uma revisãozinha também, né? Revisão A, revisão B, mudou parte interna, mas nenhuma funcionalidade nova externa nessa revisão. Deve ser só realmente o ajuste, colocar o LED, o indicador de bateria pra fora, de repente assim fica mais fácil pra produzir. Levou um ano, olha só, levou um ano, se bem que ainda não regularizou, ainda tá levando de 1 a 2 semanas, mas um ano pra regular a venda dos AirPods. Ok, é AirPod, é Apple, vende muito quando você compara com outros fones, né? Tem esse problema, mas ainda assim, um ano é muita coisa. Rola o papinho de que o iPhone X ele só vai regularizar no Natal, que hoje a capacidade de produção da Apple é de 10 mil unidades por dia. Isso, né, em termos mundiais é nada, então já vai esperando pouco iPhone X aí. Tanto que já tem gente na fila na Austrália pro iPhone X. Nem foi anunciado ainda e já tem gente na fila. Já que a gente tá falando de AirPods, de música, acharam referências ao iPod Touch de 7ª geração. Outra novidade que deve ser, talvez nem anunciada na Keynote, né? Só soltam a atualização no site, nem chegam a comentar. Já que entrou nessa de música, a Apple parou de fazer o seu London Festival, iTunes Music Festival, Apple Music Festival. Acontecia agora, né? Um mês de shows, acabou. E aí, quem tá começando a fazer o show? Exatamente, Spotify aproveitou a deixa. De Apple Watch vem uma versão com LTE, talvez com o mesmo número, o que seria uma boa. Tem a potência, a força de sinal na watch face, na central de controle, quando você faz um swipe para cima nesse Apple Watch com LTE. A coroa digital, o topo dela é vermelho para diferenciar. Teríamos duas novas cores no Apple Watch, o Gold Blush alumínio, esse vou chamar de cobre, e cerâmica cinza. Mesmo shape, tudo igualzinho, talvez sim mais bateria, um novo processador, mas em essência o mesmo Apple Watch, sem informações de preço ainda, quanto vai custar mais ou não essa versão com LTE, e vai ser vendido nas operadoras também. Já apareceu referência em sites de operadora, já tá pipocando em tudo quanto é lugar, né? No site, começando a mostrar. Não chega a ser exatamente uma confirmação, né? Talvez não tenha uma informação privilegiada, talvez alguns desses sites saibam um tanto quanto você. Não, vai ser 8 Plus, iPhone X, mas boa parte dos sites já tá atualizando o conteúdo em relação a essa keynote. Mas já, 2 horas a gente mata todas essas dúvidas. E agora falar de iPhone 8, iPhone 8 Plus, que fazem vezes são a evolução do 7 e o 7 Plus, como a gente já tá acostumado, câmera dupla só no Plus, com Touch ID, botão Home, que não afunda, né? Faz o retorno tátil, viria com 2 GB de RAM, recarregamento sem fio, mas o papinho que tá rolando, que a Apple não conseguiu produzir o seu acessório de recarga, então suporta recarga sem fio, mas aguenta aí que eu não tô com o acessório pronto para você. Se você tiver um Qi, né, essa tecnologia, se pronuncia Qi, mas se escreve QI, você vai poder usar. Viria com 2 GB de RAM, já o iPhone X viria com 3 GB de RAM, processador dele A11, provável que a linha 8 também venha com A11. O A8, ele não pode ser muito diferente do X. Quanto mais diferente o iPhone 8 for do iPhone X, mais a galera vai querer o iPhone X. Esse A8 tem 6 núcleos, 2 de performance e 4 que rodam num clock mais baixo para poupar bateria, são mais econômicos. Provável que a gente consiga usar cada um deles de maneira independente, porque você tem um identificador para cada um desses núcleos. Antes o que se tinha era a identificação de cluster, ou seja, esse aqui é o de alta performance, esse aqui de baixa performance, e você usava
usava um ou outro. Essa era a tecnologia Big Little em 2013. Depois você já conseguia usar separadamente cada um dos núcleos. Agora a Apple se igualou, digamos, ao Big Little com esse acesso independente. Como referência, o A10X são 6 núcleos também, mas 3 de potência e 3 econômicos. Já se prepara, porque esse novo iPhone vai ser uma besta. Tela do iPhone X, a do 8 e do 8 Plus continua igual, mas a do X, OLED com True Tone, talvez até porque não 120 Hz, igualando a do iPad, na tecnologia ProMotion, resolução de 1125 por 2436, câmera dupla atrás, alinhada verticalmente na frente, não tem câmera dupla, o sensor que se cogitava que seria câmera dupla na frente, na verdade é que você tem 2 sensores de luz, um para emitir a luz estruturada e outro que recebe a informação dessa luz estruturada, são 2 sensores que vão fazer o 3D, que vão identificar quando você está olhando para a tela, e aí com isso podem não diminuir o brilho, não, ele está olhando para a tela, vamos deixar aqui a tela ligada ainda, opa, peraí, ele está olhando ainda para a tela, essa notificação vamos fazer mais de chavado aqui, porque ele está vendo, não precisa apitar, é o que vai fazer a identificação facial, o Face ID, na parte de cima, né, cabeça e orelhas, que você tinha dúvida, em função do vazamento da GM, a gente sabe que a hora vai ficar na parte da esquerda, junto com o GPS, informação se você está em ligação, se você está gravando a tela, e na direita fica a parte de bateria, de recarga, né, o indicador que está recarregando, o sinal, o ir e voltar fica numa linha embaixo dessas orelhas. E uma pergunta legal aqui no chat, levando em consideração que vai custar $1.000, quanto é que ele vai chegar aqui no Brasil? Olha, a gente já tem um produto na faixa de $1.000 e é um iPhone, porque a estrutura de preços da Apple é meio esquisita. Você tem $1 quase de R$10, pega, né, os AirPods $150 lá fora, 159 eu acho, e aqui no Brasil 1.400, né, 10 vezes mais caro, 9 vezes mais caro. Você tem preço de MacBook também muito caro. Agora, quando você pega os iPhones, outra estrutura de preço de entrada, $650, tá saindo por 3.100. Isso vai dar $1 de R$5. E como o iPhone 7 Plus 256 tá saindo por $970, a gente pode, né, tá quase ali no $1.000. Então a gente pode chutar o preço desse iPhone X de entrada aqui no Brasil. Esse iPhone 7 Plus 256 no Brasil custa R$4.900. Então a gente pode chutar, vamos supor que sejam 3 modelos: R$5.000, R$5.500 e R$6.000. Outra pergunta bacana aqui do Edilson Nunes: será que o Apple Watch LTE vai ter algum tipo de streaming de música, né? O Apple Music via streaming? Será que a bateria aguenta? Eu acho que vai ter. Um dia vai ter. Talvez não agora. A Apple tá ali testando, vendo como é que a galera vai usar, mas eu acredito que sim. Um dia, no ritmo Apple, a gente vai ter sim streaming independente do iPhone. Cada vez mais o Apple Watch vai ficar mais independente do iPhone. É só uma questão de tempo ou de bateria. O Davidson Santos, iOS 11 sai hoje. Hoje sai a GM, candidata à versão final, que chega quarta-feira da semana que vem. E o Samuel, tem previsão já de chegada desses aparelhos no mercado brasileiro? Não, ainda nem foi homologado pela Anatel, mas considerando os últimos anos, chega aqui em novembro. O Alexandre Volpon, será que a gente vai ter um modelo global de iPhone X? Olha, nos últimos anos a Apple não está muito empenhada em fazer um iPhone global, até para ter reserva de mercado. O iPhone chinês, ele é diferente do resto do mundo, é uma maneira da galera não sair do seu país e ir comprar fora, piorando ainda mais a questão do estoque. É como se a Apple meio que dividisse o mundo em regiões, tipo região de DVD. Enquanto a Apple não tiver conseguir fazer uma produção suave, acho que ela não vai fazer um iPhone global. O que mais de iPhone? Tem o Lightning Portrait, né, um novo efeito no modo retrato, câmera com capacidade de gravar 4K em 60 frames por segundo, Full HD a 240 frames por segundo. Tem o Animoji, um emoji animado, vamos ver que uso a Apple vai fazer desse emoji animado. E uma vez a Apple fazendo, talvez se torne um padrão, todos os emojis daqui para frente passem a ser animados. Teria um aparato para evitar que a tela OLED queime, né? Se ficar exibindo muita informação, vai dar uma mexidinha, como acontece, por exemplo, no Android. Tá mostrando a hora e a hora fica ali no centro, mas às vezes a hora vai um pouquinho para esquerda, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dá uma mexidinha exatamente para não queimar a tela. Lembra disso nos monitores de fósforo verde que tinha o protetor de tela? Pois é. Outra coisa também importante, né, os wallpapers. O mundo como wallpaper voltou. Talvez seja só pro iPhone X, talvez esteja disponível para todo mundo por ser um wallpaper comemorativo, mas você tem nitidamente papéis de parede para OLED, papéis de parede onde o preto é preto mesmo. Aliás, acredita-se que no iPhone X todas as frentes sejam pretas. Se tiver tela OLED, frente preta em 3 cores, o prata, preto e o cobre, o Gold Blush. Para os iPhones 8, 8 Plus, ainda tem dúvida quais seriam as cores.
cores, porque muda a constituição, deixa de ser, uma vez que tenha recarga sem fio, deixa de ser traseira de alumínio para ter uma traseira de vidro, como era no iPhone 4. Enfim, você que acha que tudo já foi respondido, não, ainda tem muita dúvida. Como é que vai ser esse esquema de cabeça e orelha quando tiver na horizontal, tiver usando o landscape? Como é que vai ser o comportamento? O iPhone X vai ser iPhone X mesmo ou iPhone 10? Vai ter suporte ao Apple Pencil? Não vai? Como é que vai ser a linha de produção? Vai ter ou não vai ter a recarga sem fio num primeiro momento? Vai ser só no futuro, quando tiver o acessório? Como é que vai funcionar esse iOS sem um botão Home dentro do iPhone X? Vai ser difícil de manusear esse side button, né? O botão Power, que vai assumir parte dessas funções. Enfim, dúvida é o que não falta. Mas agora são 9h32. Em algumas horas a gente vai saber a resposta para todas essas perguntas. E aqui no chat, o Coca Rafael Mazeiro pergunta: agora que vem o Apple Watch com possibilidade de ligação, você vai trocar o seu? Eu queria era mais sensores. Ligação não faz diferença para mim. Queria mais sensores. Tem um papinho de que a Fitbit está conversando com a Dexcom para fazer monitorar a diabetes, mas ainda não no Fitbit em si, mas tem o Dexcom G5, que é um sensor que faz esse monitoramento da glicose e manda os dados pro Fitbit e em algum momento estaria mandando também pro Apple Watch. O que eu gostaria era de uma pulseira inteligente que fizesse esse monitoramento, tirasse pressão de uma maneira mais precisa. O que faz diferença para mim no Apple Watch são esses sensores. Ligação, né? Quem é que hoje usa ligação? Quando meu telefone toca, eu sinto até nervoso, assim, quem é que tá me ligando? Por que tá me ligando? Mas eu não vejo motivo para trocar meu Apple Watch. Talvez eu troque, mas troque por trocar, para fazer um giro de produtos, mas ainda não vejo meu Apple Watch original obsoleto. Aqui no chat, o Coca Thiago Pereira e o GG Easy Brasil falando sobre a declaração do Timóteo ontem de que os produtos da Apple não são só para ricos e que contribuem para a humanidade como um todo. O que acontece? A Fortune fez um ranking das empresas que mais mudam o mundo, no Change the World. Primeiro no ranking a JP Morgan, em segundo lugar a DSM. A JP tá com o número 1 pelo impacto que ela tá causando na renovação urbana. Obviamente aí nenhuma santidade. Perceberam que os lucros não crescem quando a economia tá travada, então estão fazendo girar a economia, fazendo uma renovação urbana. Isso sim causa um impacto. E causar um impacto na sociedade onde você vive merece, claro, um destaque. A DSM junta ciência com comida, que é combater a má nutrição com produtos fortificados. O foco é África, Oriente Médio. E em terceiro lugar, a Apple, uma empresa de tecnologia. Dentro da Fortune 500 nos Estados Unidos, tá no top 3. Se você considerar o mundo inteiro, tá no top 9 e causa um baita impacto na nossa vida. Smartphone, a maneira como a gente usa hoje, isso foi definido pela Apple. Já tinha smartphone antes, sim, mas foi a Apple que definiu o padrão. Olha, vai ser assim. Assim como definiu o padrão, a gente vai ouvir música, é pela internet, tá? Acabou esse esquema de comprar CD. Como definiu o padrão de notebook, computação pessoal e tantas outras coisas, talvez até esteja definindo a relação que a gente vai ter com o monitoramento de saúde através do Apple Watch, talvez defina como vão ser os carros autônomos, realidade virtual. Sempre que a Apple faz alguma coisa, a Apple tem um efeito cool, tem um efeito mágico, que faz com que as demais empresas acabem adotando a solução que a Apple adotou. A Apple tirou o fone de ouvido, hoje você tem trocentos aparelhos sem entrada de fone de ouvido. Então a Apple causa impacto sim. Microsoft está em 25º lugar, Airbnb 31º, IBM 35º, Dell 48º, Palo Alto Network em 49º, Google e Uber não apareceram no top 50 dessa lista. Então a Apple causa impacto, seja na educação, em diversos setores. Obviamente que o Timóteo não poderia falar assim, nossos produtos são para ricos e não pode falar algo assim. Até porque, vamos combinar aqui, $1.000 é o tipo de produto que todo mundo, entre aspas, tá? Esse todo mundo, consegue comprar. É um produto que não é exatamente caro. Você pega um café top de linha, vai custar, sei lá, R$50 uma xicrinha. Todo mundo, entre aspas, tô dizendo que vale a pena ou não, mas todo mundo consegue tomar um café gourmet de R$50. Só juntar a graninha ali, toma. Talvez valha a pena, talvez não vale a pena. Você consegue juntar uma grana e comprar a melhor, nem chega a ser a melhor cerveja do mundo, mas você consegue comprar uma cerveja garrafa custando R$300. Talvez você já não compre um vinho a R$5.000, né? Aí já começa, né, a ficar, né, mais esquisito. Mas um smartphone, usando preço de Brasil, a R$4.000, todo mundo consegue comprar. Porque, né, tá ali gerando smartphone hoje aí R$1.000, é o preço de 4. Dá pra gente comprar, dá pra gente juntar uma grana e comprar. Parte do sucesso do iPhone é exatamente esse, ele é um produto top de linha que não é exatamente muito caro, mas a gente
bem sabe, que você tem os produtos top de linha que custam mais caro, e esses produtos top de linha vão bancando o desenvolvimento de outras linhas, é o que vai fazendo com que as coisas se popularizem. Hoje você tem tecnologias que eram dos top de linha há 3 anos atrás, chegando nos de entrada. O mundo acontece assim. Há 20 anos atrás, quem era rico ia para Miami, pegava avião, né? Ia para Nova York, Paris. Hoje todo mundo vai para Nova York, todo mundo vai para Paris. Né? Cartão de crédito você financia ali em 10 prestaçõezinhas de R$100, ou 20, ou 30, e vai e faz a sua viagem. Hoje o rico tá fazendo viagem pra Lua, tá indo pro espaço. Hoje o rico tem avião. As coisas vão se popularizando, o custo vai ficando mais baixo. Dentro desse olhar, a Apple sim faz produtos que mudam o mundo, mas quem financia essa mudança no mundo são os produtos caros. E ainda aqui no chat, o Coca Fernando Pessoa pergunta quanto tempo vai durar mais ou menos o evento de hoje? Mais ou menos umas 2 horas. Ali, no máximo 2 horas e meia. 4 e meia já acabou. Já o Coca Marcos Faria querendo causar discórdia. Existe uma mínima chance deles apresentarem algo totalmente diferente? Não existe. A galera não gosta de spoilers. Spoilers, não sei o quê. Mas é trailer. A gente tem que pensar que o evento de hoje é um show, é uma apresentação. E como tal, tem um trailer, tem uma prévia. Só que a Apple não pode dizer que tem trailer, que tem uma prévia. Mas tem um trailer, tem uma prévia. Porque o trailer é uma maneira de você controlar a narrativa, de você controlar a expectativa. Se você chega num evento sem saber absolutamente nada do evento, a chance de você se decepcionar é muito alta. Você tem que saber quem são os atores, sobre o que é o filme, tem que saber qual é a história, não pode saber como é que acaba a história, mas é um trailer, olha dessa maneira. O Didi Easy diz, sobre a declaração do Tim Cook, ele diz o seguinte, não tem celular para rico, né? Eu consigo ter o mesmo celular que o Neymar. É um pouco disso. Tecnologia de smartphone hoje em dia, ela é acessível. Sim, tem gente que não consegue comprar, mas você entendeu a ideia. Não é proibitivo. Uma garrafa de cerveja a R$300 é mega caro, mas você vai num restaurante, você gasta aí R$100, tá dentro da ordem de grandeza. Uma garrafa de vinho a R$5.000 já começa a fugir um pouco, né, do padrão, né, para algo que você vai consumir, sei lá, em 1 hora. Num smartphone, você vai, entre aspas, consumir durante 1 ano, 2 anos e ainda consegue vender depois, recuperando parte desse capital. E aqui no chat o Coca Fernando Pessoa diz, na sua opinião, esse modelo especial será memorável para os próximos anos? Ele vai se manter especial até comparado com os lançamentos dos próximos anos? Pois é, esse iPhone X, ele tende a não ser um aparelho memorável, um aparelho único. Ele tende a ser um aparelho atualizado todo ano, custando sempre mais caro. É para os amantes de tecnologia. É essa coisa aí de, não tem telefone para rico, mas vai ter um telefone um pouquinho mais caro que vai antecipar a tecnologia da Apple em 1 e 2 anos. Tipo, vou chutar aqui, 2019, todos os iPhones da Apple com tela OLED, mas o iPhone X teve a tela OLED 2 anos depois, até para testar a tecnologia. Ao invés de eu testar com milhões de usuários, eu testo aqui com esse percentualzinho de usuários, testo aqui no iPhone X. Talvez até o iPhone X tenha sempre problemas de estoque, ele não seja para todo mundo, mas a tendência é que em 2018 a gente tenha o iPhone 9, 9 Plus e o X2. 2019, o 10, 10 Plus e o X3. E assim sucessivamente. Vamos ver o que a Apple vai fazer com o SE, mas o X tende a ser incluído na linha de produtos, digamos assim, oficial. Acho de Keynote é isso. Deixa eu só comentar mais algumas coisinhas, algumas tretas. O seu PewDiePie fez uma declaração racista. Ele estava numa transmissão ao vivo e mandou um nigger, né, um negro, e foi ofensivo, porque ele disse que ele queria achar a palavra mais ofensiva e mandou um nigger. Isso fala muito de uma pessoa. Quando você tá com raiva, né, e xinga alguém, você vê muito da índole da pessoa. Se você tá com um negro e xinga esse negro de negro, ou preto, ou equivalente urubu, enfim, macaco, você tá assim sendo racista e do pior tipo. Talvez você até tolere os negros no dia a dia, mas no fundo você é racista. Mesma coisa com orientação sexual. Dica pra vida. Dá uma olhadinha nos seus xingamentos. Tem que ser quando você tá com raiva, que você vai conseguir enxergar melhor os seus preconceitos. A Equifax foi invadida, ela é uma empresa, a terceira maior empresa de proteção ao crédito nos Estados Unidos, e teve dados de 143 milhões de clientes. Nome, endereço, data de nascimento, o CPF americano, né, o número de seguridade social, dados
dados da carteira de motorista, 143 milhões de americanos. Isso é praticamente metade dos americanos. É muita coisa. Por sorte, o número de cartão de crédito foi bem menos. Não chegou nem a 1 milhão. Foram 209 mil. Mas ainda assim, um vazamento gigante. A empresa só reportou esse vazamento mais de um mês depois que eles ficaram sabendo. Nesse meio do caminho, venderam ações. A diretoria vendeu ações. Eles juram que não sabiam do vazamento quando venderam. Mas, né, você vê que picaretagem tem no mundo inteiro. E fica a dica pra você, de dentro do possível, não ter o número do cartão de crédito vinculado nos serviços, né? Porque eles podem ser invadidos. Dentro do possível, usa um PayPal que você consegue gerenciar melhor. Usa o número de cartão de crédito virtual. Vê se a sua operadora de cartão de crédito te oferece outros cartões de créditos, mas só um númerozinho virtual. Aí você coloca, associa aquele serviço, te dá um maior controle. Usa um cartão de crédito mais inteligente, onde você pode definir o limite. Tenha, de repente, um Nubank só para esses serviços online de assinatura. E você gasta, sei lá, 100 dinheiros com assinaturas todo mês. Define o limite de 100 dinheiros para esse cartão. E aí, se tiver alguma compra, sim, eu sei que a responsabilidade é da empresa, mas no final das contas, você é quem paga a conta. Vai ter que brigar, vai ter uma dor de cabeça. O melhor é você se proteger, infelizmente. Que nem seguro de vida. Você faz o seguro de vida, mas na hora de você pedir o resgate do seguro, tem dor de cabeça, tem aquilo outro, você tem que brigar para ter os seus direitos, faz parte da vida. Portanto, se proteja sempre. Outra que a hackeragem aprontou foi mandar comandos de voz não audíveis pro ouvido humano. Pegar esses Siri, Google Assistant, esses assistentes inteligentes e manda os comandos de voz, mas não numa frequência que o ouvido humano escuta, manda fora dessa frequência que a gente escuta, mas o microfone consegue captar. E se o microfone consegue captar, né, o sistema consegue entender. Isso é um problema a ser resolvido até de solução simples. Bastaria você cortar esse range, né? Corta aqui, corta ali. Ou, o melhor ainda, ser capaz de identificar a voz do dono. Ter alguns comandos que precisam de autorização da voz do dono. A Xiaomi anunciou um notebook a lá MacBook Pro, o Mi Note Pro. Tem porta USB, USB-C, HDMI, leitor de cartão. É um maquinão. Mas, né, a Xiaomi não tá no Brasil. Roda o Windows 10, mas é uma alternativa. Você que tá procurando aí um notebook mais bacanudo, por um preço mais acessível. Além desse Mi Note Pro, ela também anunciou o Mi Note 3 e o Mi Mix 2, que tem essa pegada de tela de ponta a ponta. Tem só um queixo na parte inferior, o resto é só tela. Já o Mi Note 3 é padrão, né? Tem queixo, tem testa, mas de novo, o Xiaomi não tá no Brasil nem nos Estados Unidos. Agora, a HTC parece vai ser comprada pelo Google. O Google estaria já em negociações finais para comprar a HTC, que tem sim ajudado o Google nos seus aparelhos. Google comprou a Motorola, mas depois se desfez da Motorola, queria só as patentes, mas a sede do Google por hardware ainda não acabou. Talvez a HTC atenda melhor aos planos do Google. Mandar um salve, claro, pra galera dos furacões. Teve o Harvey no Texas, Irma, tem o José. A Apple doou 5 milhões de trampetas, fez alguns reparos na faixa. O Google também andou consertando o pixel na faixa para as pessoas que foram afetadas pelo furacão. Teve monitoramento em tempo real no Google Maps. Pequenas coisas que ajudam a tornar a tragédia um pouco mais suportável. E de novidade última, mais nada, só uma coisinha que eu esqueci de registrar, é que no iPod Touch de 7ª geração tem referências ao Face ID, portanto teria uma atualizaçãozinha no hardware, bem provável, portanto, que o Face ID não seja uma exclusividade do iPhone X, que venha também para o iPhone 8 e 8 Plus, esses sensores de luz estruturada. Já falei demais, agora 10h34, eu vou ficando por aqui, e você sabe, 2 horas, a partir de 1h30, na verdade, já tô aqui ao vivo, vou dar uma caminhada agora, passear com a Apple, comer alguma coisa, mas ligado nas novidades, qualquer coisa eu registro aqui no live.cocatec.com.br. O nosso ponto de encontro hoje é live.cocatec.com.br. Abraços, até já, tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.